Eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos na nossa igreja e hoje nós vamos terminar o estudo bíblico, o panorama bíblico do livro do Apocalipse. Mas antes eu quero fazer uma oração pedindo que Deus nos ajude, nos abençoe, para que possamos compreender o estudo de hoje. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças pelas nossas vidas, pelo teu amor, pelo teu cuidado e pela tua graça sobre cada um de nós. Te agradecemos, ó Deus, porque mais uma vez o Senhor nos concede a oportunidade de estarmos aqui na tua casa para estudarmos a tua palavra, para te conhecer um pouco mais e melhor. Pedimos que o Senhor nos ajude, nos abençoe, nos ilumine com o teu Santo Espírito para que possamos entender o estudo de hoje e possamos praticá-lo para a glória do teu nome. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Muito bem, meus irmãos, hoje nós vamos concluir o estudo panorâmico do livro do Apocalipse. Vocês já sabem dessa informação, o nosso objetivo é dar 8 estudos panorâmicos do livro. E hoje é o estudo 8, portanto, o último estudo. Inicialmente, eu gostaria de dar uma palavra com os irmãos aqui. Hoje, a nossa última sessão, o último estudo, tem bastante coisa, bastante informação, muito conteúdo, então é possível que a gente estenda um pouquinho o horário. Então, para não dividir o estudo em 2 partes, para que vocês tenham uma informação completa da sessão, então é possível que nós nos estendamos um pouco com relação ao tempo que nós estamos nos propondo. Normalmente o estudo tem 1 hora, talvez nós passemos um pouco, ok? Dito isso, então vamos para o nosso estudo. Resumo geral do livro. O livro está dividido em 2 partes. Primeira, capítulos 1 a 11, o mundo persegue a igreja. Segunda, capítulos 12 a 22, o diabo e seus agentes perseguem a igreja. Aqui você já tem essa informação, eu tenho trazido, que é justamente para você fixar. O diabo tem 4 agentes: o anticristo, o falso profeta, a grande Babilônia e os ímpios. Lembrando que esses 4 agentes, mais o diabo, eles agem no decorrer de toda a história, porque nós entendemos que o livro é histórico-espiritual. Okay? Resumo geral das sessões. O livro está dividido em 7 sessões paralelas e progressivas. Hoje nós vamos mostrar pela última vez, eu não sei se você já decorou, mas eu vou falar para vocês. Então, primeira, capítulos 1 a 3, os 7 candeeiros de ouro. Segunda, capítulos 4 a 7, os 7 selos. Terceira, capítulos 8 a 11, as 7 trombetas. Quarta, capítulos 12 a 14, as 7 vozes. Quinta, capítulos 15 e 16, as 7 taças da ira de Deus. Sexta, capítulos 17 a 19, as 7 cenas. E, finalmente, sétima, capítulos 20 a 22, os 7 julgamentos. Então, hoje, nós vamos terminar os nossos estudos panorâmicos falando dessa última sessão, estudando os capítulos 20, 21 e 22. Essa é a 7ª sessão, capítulos 20 a 22, os 7 julgamentos. Irmãos, a sessão de hoje, como é a última, é muito rica, tem muita informação. Eu tentei resumi-la da melhor maneira possível, então vamos caminhar um pouco aqui na nossa última sessão. Nós temos dito que cada sessão vai da primeira até a segunda vinda de Cristo. Onde está a segunda vinda de Cristo da 7ª sessão? Apocalipse 20, 12. Veja só, você pode identificar aí a segunda vinda na palavra julgados, que eu deixei em amarelo. Vi também os mortos,
os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Pergunta: quando é que vai acontecer esse julgamento? Depois da segunda vinda de Cristo. Então, você tem a segunda vinda da sétima sessão. Capítulo 20. Então, eu vou dividir por partes aqui. Nós vamos analisar o capítulo 20, depois o 21 e o 22, de uma forma panorâmica, devido à grande quantidade de informações. O tema do capítulo 20 é esse daí, o milênio e o juízo final. Aqui tem bastante coisa para falar. Olha essa informação aqui, gente. Esse é o capítulo mais polêmico do livro. Nós dissemos que o mais difícil é o capítulo 11, ou alguns dizem que o mais difícil é o 17, que nós já falamos também, que fala sobre a Babilônia, o julgamento da grande Babilônia. Seja como for, seja o 11 ou o 17, o mais difícil, no entanto, aqui nós temos o mais polêmico do livro. O capítulo 20 divide a opinião evangélica brasileira e mundial. Não há consenso entre os estudiosos para quando se estuda esse tema. E eu preciso dizer a vocês que a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela está na minoria aqui quando o assunto é o capítulo 20. Vocês vão entender o porquê já já. O capítulo 20 mostra 4 cenas, de uma maneira bem geral e resumida para os irmãos. Primeira cena, a prisão de Satanás, versículos 1 a 3. Segunda, o reinado da igreja, versículos 4 a 6. Terceira, a derrota final de Satanás, versículos 7 a 10. Quarta, o juízo final, versículos 11 a 15. Então, de uma maneira geral, resumida, esse são os assuntos do capítulo 20. Então, brevemente, eu vou analisar cada uma dessas cenas antes de nós entrarmos no capítulo 21. Primeira cena, a prisão de Satanás, versículos 1 a 3. O versículo 1 diz que um anjo com uma chave e uma corrente. Vamos ver aí, por favor, capítulo 20, versículo 1. Então, vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Então você vê aí esse anjo, ele tem uma corrente na mão, ele tem uma chave e ele veio com o objetivo de prender Satanás. Versículo 2 diz, ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Versículos 2 e 3, é o que nós lemos ainda há pouco. Ele prendeu Satanás por 1000 anos, esse anjo. Aqui eu preciso fazer as minhas perguntas famosas. A prisão de Satanás é literal ou simbólica? Nós precisamos fazer essa pergunta aqui. Ela é literal ou simbólica? Resposta, simbólica. Por quê? Satanás é um espírito. Fica difícil nós admitirmos que como é que a gente prende um espírito com uma corrente? Então, essa prisão é simbólica, significa limitação de poder. Não, é até absurdo pensar numa prisão literal, você pegar uma corrente e prender um espírito. Não faz sentido. Então, simbólica. Satanás é um espírito, ele não pode ser preso por uma corrente. Outra pergunta, essa daqui é mais difícil. 1000 anos, ele diz que ele foi preso por 1000 anos. Esse número é literal ou é simbólico? Bom, aqui nós temos muita discussão, muito pano para manga. Ao longo desses mais de 2000 anos de história, a discussão é muito grande acerca de um número. Só para vocês terem uma ideia, eu trouxe um resumo aqui para vocês. Olha só, existem 4 interpretações para falar desse número, o número 1000.
Eu vou citar para vocês aqui um resumo do que pensa cada uma delas. Primeira é chamada de pré-milenismo histórico. Segunda, pré-milenismo dispensacionalista. Terceira, pós-milenismo. Quarta, amilenismo. Então, você tem essas 4 correntes aqui. Eu vou mostrar para vocês, de uma forma resumida, o que defende cada escola. Depois nós vamos ver qual nós vamos escolher. Então, veja aí. Eu fiz um resumo de cada escola. Primeira escola, o pré-milenismo histórico. O que eles acreditam? Sobre o número 1000. Acredita que o milênio é literal. Esse número 1000 é literal, que Jesus virá e ele vai reinar em Jerusalém durante 1000 anos. Olha só, e é antiga essa corrente. Alguns pais da igreja defendiam no 2º século. Jesus vai voltar e estabelecer um reino de 1000 anos aqui na terra. Depois, ele estabelece o seu reino eterno. Então, o que pensa o pré-milenismo histórico? Segunda, pré-milenismo dispensacionalista. Talvez você não esteja familiarizado com esse termo, mas essa aqui é a escola majoritária no nosso país. Cerca de 70% a 80% da igreja evangélica brasileira, mesmo que não saiba, é pré-milenista dispensacionalista. Olha o que eles acreditam. Sobre o número 1000, acredita que o milênio é literal. É a escola mais recente. Ela surgiu no século XIX. Se o pré-milenismo histórico surgiu no século II, o dispensacionalismo surgiu no século XIX com um inglês chamado John Nelson Darby. E em algumas bíblias anotadas, bíblias comentadas, que é um perigo, porque Bíblia comentada é a opinião do autor, não necessariamente a verdade propriamente dita. Ela ficou conhecida, a escola, pelo filme Deixados para Trás e pelos livros com o mesmo nome, uma série de mais de 15 volumes com esse nome aí, os livros, a série Deixados para Trás. Eles dizem, Jesus vem até as nuvens para arrebatar a igreja secretamente e levá-la para o céu. A igreja passa 7 anos nas bodas do Cordeiro, no céu. Depois, o milênio é inaugurado na terra. Temos o início da grande tribulação para judeus e os crentes nominais durante 1000 anos. No final do milênio, Jesus virá pela 3ª vez para estabelecer o seu reino eterno. Aqui eu acabei falando demais, né? Como eu falei que essa é a escola majoritária, então nós já vamos eliminar uma, né? Porque se a nossa é a minoritária, eu já acabei eliminando uma aqui. Certamente a igreja presbiteriana não concorda com essa teoria. Como eu já estraguei a brincadeira, então das 4 opções você só terá 3 agora, ok? Vamos em frente. Terceira, pós-milenismo. Tudo isso para saber um número. Acredita que o milênio é simbólico. Os 1000 anos lá da prisão de Satanás é simbólico. O milênio ainda não chegou. Chegará no futuro quando a igreja acabar a sua missão. O pós-milenismo prega o otimismo. O evangelho será pregado em todo o mundo e o mundo será melhor. Com um mundo melhor, Jesus voltará. Então, um resumo do pós-milenismo. Quarta escola, amilenismo. O amilenismo defende o seguinte: acredita que o milênio é simbólico também. Então, eu vou mostrar, eu fiz de propósito aqui, 2 escolas são literais, 2 escolas são simbólicas, eu mostro já para vocês. O número 1000 representa um tempo, na verdade aí não é templo, é tempo. Um tempo completo. Todos os números são simbólicos, no caso do Apocalipse. O amilenismo não nega o milênio, mas ensina que ele começou no passado, com a primeira vinda de Cristo.
E aí, ao contrário lá dos pós-milenistas, no final do milênio será um tempo difícil, complicado, de apostasia, de esfriamento da fé e de diminuição esfriamento do amor e diminuição da fé. Ok? Então aqui você tem 4 interpretações para descobrirmos o número 1000. A primeira e a segunda defendem o literalismo e a terceira e quarta escolas defendem o simbolismo. Qual é a posição da Igreja Presbiteriana? Número 4, nós defendemos o amilenismo, para fazer justiça ao livro todo. Se os números são simbólicos, se o 666 é simbólico, por que o 1000 seria literal? Então nós vamos seguir aqui a coerência se nós adotamos que os anteriores, os números anteriores são simbólicos, o 1000 também o é. Segunda cena, tudo isso para falar sobre o milênio. A segunda cena mostra o reinado da igreja, versículos 4 a 6. Versículo 4. Ele viu tronos e pessoas reinando. Veja aí, 20, versículo 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, olha o milênio sendo falado novamente. Então, atrás aí desse trono, você tem, na parte de trás, você tem pessoas, elas estão em pé, provavelmente, elas têm uma coroa na cabeça, é fruto do que o próprio livro já havia dito. Apocalipse 2:10 diz assim: "Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida." Vamos falar algumas coisas sobre essa cena. Uma pergunta que nós poderíamos fazer é: esses tronos, eles estão na terra ou no céu? Aqui tem gente que vai dizer que esses tronos estão na terra. Outros, de uma outra escola, vão dizer que esses tronos estão no céu. Vamos ver a nossa opinião aqui. A opinião defendida pela Igreja Presbiteriana é que esses tronos, eles estão no céu. João está vendo almas e não corpos. Isso aqui é importante dizer. Importante dizer que os corpos estão na sepultura, enquanto que as almas que são imortais, elas já estão reinando com o Senhor Jesus. Versículo 4 diz: "Vi ainda as almas dos decapitados." Essas almas são aquelas mesmas almas do capítulo 6. Lembram-se delas? Quando elas dizem: "Até quando, Senhor, soberano Senhor, o Senhor não vai se vingar?" São as mesmas almas. Então, entendemos que é mais coerente admitir que esse reinado é no céu. Versículo 5. Os restantes não ressuscitaram. Diz assim: "Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição." Versículo 6. "Felizes os que participaram da primeira ressurreição. Estes estão livres da condenação." Deixa eu só explicar algo rápido para vocês aqui. A primeira ressurreição, nós entendemos que ela é espiritual. E a segunda ressurreição será física. Por que a primeira é espiritual? Aliás, uma vez eu fui até no programa Vejam Só, num debate da HIT, e eu fui falar sobre esse tema. Qual a natureza das duas ressurreições? E eu fui defender que a primeira ressurreição é espiritual e a segunda ressurreição é física. O outro participante defendia que as duas ressurreições são físicas. Por que nós defendemos que a primeira é espiritual? Porque Jesus diz para Nicodemos, né, se você não nascer de novo, não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. Esse nascimento não é físico, esse nascimento é espiritual. Então, felizes os que participam da primeira ressurreição. Terceira cena, a derrota final de Satanás, versículos 7 a 10.
Essa imagem é um pouco feia, parece uma barata, né, virada aí, mas não é uma barata não, viu, gente? Isso aqui é o dragão sendo lançado, para resumir para vocês, é o dragão sendo lançado no lago de fogo. Ele foi finalmente derrotado. Parece uma barata, mas não é, é Satanás. Lembram-se que nós falamos que Satanás ele tem os seus agentes ao longo da história, e João dedicou o final do livro para falar do chefão, do líder, entre aspas. Então, já caiu o anticristo, o falso profeta, Babilônia, os ímpios, e agora a descrição da derrota do chefão, entre aspas, de Satanás. Então aqui você tem a derrota final de Satanás. Você pode ler com calma, pausando o vídeo depois para você entender melhor. Versículos 7 e 8. Satanás será solto no final do milênio para seduzir as nações para a luta. Então, na nossa concepção, o final do milênio é um pouco antes da segunda vinda, e aqui há muita discussão. Por exemplo, Satanás está preso ou está solto? Essa é uma pergunta também que tem debates quilométricos. Ele está preso ou está solto? No nosso entendimento, ele está preso. A prisão de Satanás aconteceu na primeira vinda de Jesus. A prisão de Satanás é descrita lá em Mateus 12. Quando Jesus vem, ele diz que ele segura o valente, portanto Jesus é um valente maior do que o próprio Satanás. Então a prisão de Satanás aconteceu na primeira vinda. Um pouco antes da segunda vinda haverá a sua soltura, para que ele seduza as nações para a luta. Você tem a descrição aí, né, no versículo 8, uma expressão difícil de se interpretar, Gog e Magog. Tem gente que entende que isso aqui é literal, mas nós entendemos o simbolismo. Representa a batalha final contra o povo de Deus. Gog e Magog é citado pelo profeta Ezequiel. Lá em Ezequiel 38, de 1 a 6, você vê essa questão aqui. Então, lá em Ezequiel me parece mais literal, pelo gênero literário, e no Apocalipse não como uma batalha em si, mas como um símbolo da batalha final contra o povo de Deus. Versículo 9, essas nações cercaram a cidade de Jerusalém, mas foram destruídas pelo fogo. Lembrando que não haverá luta, não haverá Armagedon. A grande batalha escatológica se deu na cruz. Foi na primeira vinda e não na segunda vinda. A segunda vinda é simplesmente para lançar Satanás no lago de fogo, porque a primeira batalha aconteceu na cruz, quando Jesus disse, Tetelestai, está pago, está consumado. Versículo 10, finalmente o diabo foi lançado no lago de fogo. Quarta cena, essa cena aí é extraordinária também, o juízo final. Versículos 11 a 15, você tem um grande trono. Versículo 11, João vê um grande trono branco, diz assim, 20, versículo 11. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Pergunta, quem é esse que está sentado no trono? Vejamos a resposta. Talvez não esteja tão nítido aí por causa da cor. A resposta é Jesus. Não é o Pai que está sentado, é Jesus. Quem vai fazer esse julgamento, você vê filas de pessoas em pé e elas serão julgadas. Ele vai julgar o mundo com justiça. Quem disse isso foi Paulo. Lá em Atos 17, versículos 30 e 31, diz que o Pai já reservou um dia para que aconteça esse julgamento por meio de um varão perfeito. Que varão é esse? Não tem muito segredo, Jesus Cristo. Versículo 12, ele viu os mortos, livros abertos, o livro da vida e o julgamento final. Eu trouxe uma imagem aí dos livros, olha que imagem bonita eu achei aqui. Essa é uma imagem muito interessante sobre o juízo final. Deixa eu falar aqui, você tem uma pessoa só ajoelhada ali. Deixa eu falar um pouco sobre isso.
Então, do lado direito você tem os livros das obras e no lado esquerdo da tela, o livro da vida. Só uma observação, o nome de todo mundo está aqui. Não existe neutralidade. Ou o seu nome está no livro da vida, ou o seu nome está no livro das obras. Todo mundo está aqui arrolado em um desses livros. Vamos falar um pouco sobre eles aqui. Os mortos foram julgados segundo as suas obras, pelo que estava escrito nos livros, os livros da direita, os livros das obras. Está tudo escrito, tudo registrado, o que você pensa, o que você fala, o que você faz e o que você deixa de fazer. Tudo escrito nesses livros das obras aqui. Então, Jesus vai abrir lá e o texto vai dizer que o julgamento é individual, por isso que tem um homenzinho ali isolado ali, ó, quer ver? Versículo 13, o julgamento é individual. Olha como a Bíblia é extraordinária. Paulo vai dizer lá em Filipenses 2, versículos 9 a 11, que no último dia, diante do juízo final, toda língua vai confessar e todo joelho vai se dobrar e vai confessar que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai, individualmente. É por isso que tem um homem só aí. Nós não sabemos se esse homem, se o nome dele está no livro da vida ou se está no livro das obras. Mas o fato é que essa imagem de um homem só, ajoelhado, prostrado, é para se cumprir o que Paulo disse em Filipenses 2, versículos 9 a 11, em que toda língua vai confessar, todo joelho vai se dobrar e vão confessar que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Quarta cena, essa cena é feia. O juízo final, versículos 11 a 15. No versículo 14 está escrito assim: a morte e o além foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. Então você pode ler com calma aí o versículo 14. Você vê uma imagem de pessoas sendo lançadas lá. Essa é a segunda morte. O versículo 15 diz assim: o destino de quem não estiver no livro da vida será o lago de fogo, do slide anterior. O versículo 15, para nós encerrarmos o capítulo 20, diz assim: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, ou seu nome está no livro da vida, no livro da esquerda do slide, ou está nos livros das obras, aonde Deus tem tudo anotado, tudo. Aquilo que o seu pai não viu, que a sua mãe não viu, que a sua igreja não viu, que o seu pastor não viu, que ninguém viu, mas Deus viu e anotou. Está tudo ali nos livros das obras e o julgamento vai ser, diz o texto, um por um. Vamos lá. Então, veja que interessante aqui, nós terminamos o 20, então, para não estendermos o horário. Capítulo 20, talvez você esteja se perguntando, pastor, qual é o nome da sessão? Os 7 julgamentos. Então, vou mostrar aqui. No capítulo 20, encontramos 5 dos 7 julgamentos. Primeiro julgamento é a prisão de Satanás, versículo 2, nós já falamos. Então, veja que é sutil o nome da sessão. Segundo, a derrota das nações, versículo 9, fala disso. Terceiro, a derrota do diabo, versículo 10. Quarto, o julgamento dos mortos, versículos 12 e 13. E quinto, a derrota da morte e do inferno, versículo 14. Então, o nome da nossa sessão é os 7 julgamentos. Você percebe ainda que disfarçadamente os julgamentos. Então, aqui nós já falamos 5. Talvez você diga, nossa, pastor, então o senhor vai terminar cedo hoje, porque só faltam 2, né? Mas entre o 6º e o 7º, tem um caminhão de informações. Então, eu vou mostrar, só faltam 2 julgamentos, eu prometo que eu acabo hoje. Mas vamos lá, já foram 5, mas não se enganem, porque entre o 6º e o 7º
Tem muita água para passar, como o pessoal fala, né? Muita água para passar debaixo dessa ponte. Vamos em frente aqui. Capítulos 21 e 22. O tema geral desses dois capítulos é a Nova Jerusalém. Agora aqui vem coisa boa. Olha só. Nesses dois capítulos, o juízo final já aconteceu, os inimigos de Deus foram derrotados e o tempo cósmico se transformou em eternidade. Veja, até aqui nós falamos só de coisa ruim. Falamos dos 4 agentes de Satanás, falamos do próprio Satanás, falamos dos selos, das trombetas, das taças, só coisa ruim até agora. Mas agora é só coisa boa. A nova Jerusalém, o novo céu e a nova terra. Então, o juízo final já aconteceu, os inimigos de Deus foram derrotados e o tempo cósmico se transformou em eternidade. Podemos dividi-los em 3 partes. Essa divisão eu me refiro aos 2 capítulos, o 21 e o 22. Eu coloquei de uma maneira bem geral, porque faltam só 2 julgamentos, mas como tem muita informação, eu dividi da seguinte forma. Veja as 3 partes. Eu vou mostrar o geral, depois eu particularizo com os irmãos. A primeira parte, as bênçãos da Nova Jerusalém. Capítulo 21, versículos de 1 a 8. Segunda parte, as características da Nova Jerusalém. Vai de 21, 9 a 22, 5. Terceira, os desafios dos cidadãos da Nova Jerusalém. Capítulo 22, de 6 a 21. Então, o que eu vou falar daqui para frente, até o final do estudo, é referente a essas 3 partes, ok? Então, vamos ver aí as 3 partes mais detalhadamente. Primeira parte, as bênçãos da Nova Jerusalém. Capítulo 21, versículos de 1 a 8. Veja como é que começa o capítulo 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vamos caminhar aqui. Vamos responder 4 perguntas para entendermos essas bênçãos. Veja as perguntas. 4 perguntas da primeira parte. Primeira, o que é o novo céu e a nova terra? Segunda, o que não terá no novo céu e na nova terra? Terceira, por que a igreja vai morar no novo céu e na nova terra? Imagina o tanto de coisa que eu não tenho escondido aqui, vocês vão ver. Quarta, quem não entrará no novo céu e na nova terra? Então, na primeira parte, nós temos 4 perguntas para responder. Vamos a elas. Versículo 2, a descrição do novo céu e da nova terra, diz assim, 21, 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. João usa 3 figuras para descrevê-la, essa imagem aqui do novo céu e da nova terra. A primeira imagem ele chama de cidade santa. Cidade santa é para fazer um contraste, para mostrar que ela é diferente da Babilônia. Lembra? Você tem Babilônia é uma cidade, pode ser uma mulher, uma cidade ou um mundo, a busca humana pelos prazeres. Mas João faz um contraste dizendo que ela é diferente da Babilônia, ela é santa. Segunda figura, Nova Jerusalém, para fazer um contraste com a velha Jerusalém. A velha Jerusalém é aquela que lá em Mateus 27, 33, Mateus 23, 37, Jesus chega e olha para a cidade de Jerusalém e diz, Jerusalém, Jerusalém, que matas e apedrejas os que a ti foram enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus filhotes, os seus pintinhos? Então, ela é nova para contrastar com a velha. Terceira, ela é noiva para contrastar com a prostituta, com a meretriz.
Jesus é simbolizado por uma noiva que veste branca. A meretriz é aquela mulher que veste vermelho, que está bem vestida, que tem um cálice enorme que está segurando na sua mão. Nós pensamos que ela está bebendo vinho, mas ela está bebendo o sangue dos mártires, dos santos e daqueles que seguem o Senhor Jesus. Segunda pergunta. O que não terá no novo céu e na nova terra? Versículos 4 e 5. E eu peço que você confira na sua Bíblia, seja bereano, até porque eu não vou ter tempo de ler tudo, mas confira aí, por favor, o que não terá no novo céu e na nova terra. Versículo 4. Ele descreve 3 coisas que não terá lá. Olha que bênção, gente. Primeira, não terá choro. Aí o meu jargão já não valerá mais. Aí eu choro. Não terá choro. Esse mundo é um vale de lágrimas. É ou não é verdade, irmãos? Nós nascemos chorando. E quando alguém querido nosso morre, nós também choramos. Nós nascemos, envelhecemos e quando perdemos alguém, choramos. Lá, João diz, não haverá mais choro, será enxugada toda lágrima dos nossos olhos. Segunda, não terá mais morte nesses dias de pandemia, de coronavírus. Olha que notícia consoladora para o nosso coração. Lá não tem cemitério, não tem despedida, não tem aqueles carros grandões da prefeitura que vocês já devem ter visto, carro enorme para oficializar o ofício fúnebre, não tem cemitério, não tem despedida, não tem funcionários, não tem coveiro no novo céu e na nova terra. Terceira, dor. Lá não tem dor. A vida é marcada por dores, dor física, emocional e moral. Quanta dor! Nós passamos por essa vida e também sofremos bastante, muitas dores. Lá, João diz, o que não terá no novo céu e na nova terra? Não tem choro, não tem morte, não tem dor. Terceira pergunta. Por que a igreja vai morar no novo céu e na nova terra? Versículos 6 e 7. Ele descreve 3 motivos também. Vejamos. Primeiro, a igreja vai para lá, vai morar lá, porque Deus completou a obra de redenção. Versículo 6a. Olha que interessante esse versículo, diz assim: disse-me ainda, tudo está feito. Tudo está feito, lembra a gente, a cruz. A batalha escatológica da primeira vinda, quando Jesus diz, tetelestai, está pago, está feito, está consumado. Veja, isso foi dito lá em João. E aqui em Apocalipse, o apóstolo está apenas repetindo isso. Ele diz, nós vamos morar lá, não é porque nós somos bons, nós vamos para lá porque a obra está feita. Jesus disse lá, tetelestai, está pago, está consumado. Segundo lugar, por causa da graça de Deus. Versículo 6b diz assim, darei de graça da fonte da água da vida eterna. Então nós vamos para lá por causa da graça de Deus. Terceiro, porque ela permaneceu fiel. Versículo 7, o vencedor herdará estas coisas. Eu já citei hoje, mas quero repetir. Apocalipse 2:10. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, essa é a terceira pergunta. O porquê? Quarta pergunta. Quem não entrará no novo céu e na nova terra? Quem não vai para lá, em hipótese alguma, versículo 8. Veja só. Ele descreve 8 tipos de pessoas que não vão para lá. Eu vou ler aqui para vocês. Esse versículo vale a pena a gente ler. 21:8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre,
a saber, a segunda morte. Então ele vai mostrar aqui para nós 8 tipos de pessoas que não vão para lá. Veja só. Primeiro, os covardes. Os covardes não vão. Quem são eles? Aqueles que conhecem a verdade, mas não querem se comprometer com ela. São covardes. E ocorre um exemplo de cabeça. Vocês se lembram de Pilatos? O que ele fez quando Jesus estava diante dele? Ele lavou as mãos, os covardes. Ele disse, eu não vejo mal, eu não vejo crime nesse homem. No entanto, o mandou para ser crucificado. Os covardes não vão para lá. Segundo, os incrédulos também não vão. Aqueles que buscam outro meio de salvação que não é Jesus. Terceiro, os abomináveis. Aqueles que perderam a vergonha e o pudor, que se entregaram aos vícios, esses não vão para lá. Quarto, os assassinos, aqueles que não respeitam a vida. Os assassinos são aqueles que quebraram o mandamento, o 6º mandamento. Qual é? Não matarás. Quinto, os impuros, aqueles que se entregam a toda sorte de perversão moral. Sexto, os feiticeiros, aqueles que vivem no ocultismo e invocam os mortos. Esses também não vão para lá. Sétimo, os idólatras. Isso aqui é muito complicado, especialmente, eu não quero entrar em detalhes aqui, mas nós sabemos que o nosso país é um país idólatra. Isso muito nos preocupa, porque a Bíblia está sendo taxativa, não sou eu que estou dizendo, é a Escritura. Quem são eles? Aqueles que se prostram diante de ídolos e são devotos de santos. Nem precisa falar muita coisa aqui. Vamos em frente. Oitavo, os mentirosos. Aqueles que não são confiáveis em suas palavras. Quem mente imita o seu chefe, o seu pai, entre aspas, o diabo. Jesus disse lá em João 8 que Satanás é mentiroso, o pai da mentira. Ele mente desde o início. Eu tenho um colega, ele está vivo ainda, e ele dizia o seguinte, olha, um colega falando de um outro colega, o fulano de tal mente mais que o diabo. Aí eu falei assim, ó, tem um problema. Essa frase aí, teologicamente, está errada, porque ele não pode mentir mais que o diabo. Porque a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Ele pode ser o filho do diabo, mas mentir mais que o diabo, teologicamente, o que a Bíblia diz, a Bíblia não diz isso, certo? Mas é claro que depois eu entendi que era uma hipérbole, ele estava exagerando, mas não dá para mentir mais que o diabo, porque Jesus foi taxativo, dizendo que ele é o pai eu ia dizer da criança, mas é o pai da mentira. Capítulo 21, veja só, eu disse que faltavam 2 julgamentos, certo? Então, no capítulo 20 nós temos 5 julgamentos, ainda que discretos. No capítulo 21 nós temos o 6º, portanto só falta 1. Veja, a lista ela cresceu mais um pouquinho, na anterior ela ia até o 5º, agora eu mostro para vocês aí o 6º. O 6º julgamento é a condenação dos ímpios. Nós já lemos o capítulo 21, versículo 8, mas agora eu quero ler o 6º julgamento, ele se repete, está no capítulo 22, versículo 15. Veja aí, 22, 15. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Então, esse aqui é o 6º julgamento. Vamos em frente. Não sei se vocês estão vendo aí, mas essa imagem, a imagem está brilhando. O slide está brilhando aí. É como se fosse a Nova Jerusalém, como se fosse uma pedra, uma pérola. Aliás, eu trouxe as pedras para mostrar para vocês. Vocês vão gostar aqui. Eu já escolhi a que eu mais gostei, a mais bonita aqui. A segunda parte, lembra que eu disse que os capítulos 21 e 22 se dividem em 3 partes. Já vimos a primeira, vamos à segunda, depois fecharemos com a terceira. A segunda parte fala sobre as características da Nova Jerusalém. Vai de 21:9 a 22:5.
essa imagem que vocês estão vendo aí, bela imagem, que está brilhando. O número 12 rege todo o texto que lemos, o número 12. A partir de 21:9, a gente vai ver a importância que o número 12 tem. Lembram-se que nós começamos o estudo falando de um número, o número 1000, que é simbólico, um período completo de tempo que vai da primeira até a segunda vinda de Jesus. Aqui nós vamos ver a importância agora do número 12. Vamos caminhar aqui. Olha só, e aqui olha como o texto é rico. Encontramos 12 características da cidade, 12. Vamos a elas. Veja aí, a primeira característica diz que ela é bonita por fora. Versículo 11, por favor, veja aí, 21:11. Olha só. A qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. João está falando da beleza da cidade, da beleza exterior da cidade. Então, a primeira característica das 12, nós vamos passar bem rapidamente, e eu peço até que você leia os versículos, se você quiser, pausando o vídeo para ver com calma isso. Primeira, ela é bonita por fora, versículo 11. Segunda, ela, a cidade, não é aberta a tudo, versículos 12 e 27. Veja o versículo 12. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Essa expressão muralha, claro que ela é simbólica, mas nós sabemos do significado que a muralha tem. O texto fala dessa muralha para dizer que ela não é aberta a tudo. Lá não entra pecado, lá não entra coisas erradas, coisas que desagradam a Deus. Então, ela não é aberta a tudo. Eu sei disso por causa da expressão muralha. Terceira, ela é aberta a todos. Veja a diferença entre tudo e todos. Há uma diferença. Tudo é para coisas erradas. Todos é uma referência para os remidos de Jesus, aqueles que procedem de todas as tribos, povos, línguas, raças e nações. Então, ela é aberta a todos. Você pode conferir, por favor, seja Bereano, versículos 13, 25 e 26, mostra que ela é aberta a todos. Quarta, ela está construída sobre o fundamento da verdade. Versículo 14 vai falar isso daí. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Sabe o que o texto está dizendo? Quando os 12 apóstolos são citados aqui, significa que essa igreja ela está fundamentada no fundamento da verdade. Foram os apóstolos que escreveram o Novo Testamento. Foram eles que disseminaram os ensinos de Jesus. O alicerce está na doutrina dos apóstolos. Quinta, ela tem espaço para todos os salvos. Aqui eu queria citar um versículo interessante. Isso está, versículos 15 a 17, quando diz que ela tem espaço para todos os salvos. Jesus já tinha dito isso lá nos evangelhos. Ele diz, na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vô-lo teria dito. Na casa de meu pai há muitas moradas. Sexta, ela, a cidade, é um lugar de pureza total. Versículos 18 e 21. O versículo 18 diz, a estrutura da muralha é de jaspe. Veja, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Nós já falamos de vidro, já falamos do mar de vidro numa sessão anterior, e isso significa pureza, transparência, santidade. Então essa é a sexta.
Aqui tem um detalhe que muita gente, talvez muita gente vai se decepcionar aqui. O versículo 21 diz assim: a praça da cidade é de ouro puro. Vamos ver aí. 21. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Deixa eu fazer minhas perguntas famosas aqui. 2 perguntas. Primeira, no céu tem ruas de ouro? Segunda, essa linguagem é literal ou é simbólica? Bom, aqui nós aprendemos a vida toda que lá no céu haverá ruas de ouro. E aqui você tem essa imagem em que a praça da cidade ela é alicerçada com ouro. E aqui, portanto, a resposta das 2 perguntas, tem ruas de ouro no céu? Bom, a primeira resposta que eu daria é não sei. E a segunda é provavelmente não. Mas pastor, o texto está dizendo, mas cuidado, é preciso que nós analisemos com cuidado o gênero literário. O que João está dizendo está falando da beleza do lugar. Veja, aqui na terra, as pessoas se matam por causa do ouro. Lá, eles vão pisar no ouro. Lá não tem valor por causa da beleza do lugar. Então, eu não sei se tem rua de ouro lá no céu, mas eu não posso usar esse versículo para dizer que tem. É uma figura de linguagem para falar da beleza do lugar. Portanto, essa linguagem, respondendo à segunda pergunta, é simbólica. Aqui na terra, os homens se matam por causa do ouro. Lá, entre aspas, eles vão pisar no ouro, ok? É provável que eu tenha decepcionado muita gente com essa explicação aqui, mas é preciso que nós sejamos coerentes com o livro. Quando é literal, a gente diz que é literal. Quando é simbólico, a gente tem que reconhecer também. Então, as respostas não tem, provavelmente não tem por esse texto, e é simbólica. 7ª característica, ela é bonita por dentro. Lembram-se, nós já falamos, ela é bonita por fora, e agora os versículos 19 e 20 nos informam que ela é bonita por dentro. Essa descrição choca o mundo da construção. Você já viu algum alicerce assim? O alicerce é o que eu vou mostrar agora para vocês. Veja aí no versículo 19 e 20, vai falar o que é que se coloca no alicerce, embaixo, depois vai ser coberto. Veja só, tem as pedras, 12 pedras. Eu fico pensando, se aquilo que vai ser colocado no alicerce, que para nós aqui é o cimento, é o concreto, é o ferro, se o que vai ser colocado lá são essas pedras bonitas e valiosas, vai ser coberto, imagina a parte que a gente vai ver. Então eu trouxe aqui as 12 pedras, eu quero mostrar para vocês. Eu já escolhi a minha favorita aqui, mas você pode escolher a sua. 12 pedras que serão colocadas no alicerce e serão cobertas, ninguém vai ver isso. Veja, você vai chocar com isso daqui. Vamos lá. A primeira pedra, diz o versículo 19, o primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira e assim por diante. Eu vou mostrar o que está no texto aqui. Então, a primeira pedra é de jaspe, versículo 19, mas essa pedra já apareceu lá no trono, no capítulo 4, versículo 3. Segunda pedra, a pedra de safira. Olha o que eles estão colocando aí no alicerce. Pedra de safira. E aqui, essa é a minha favorita. Essa daqui, das 12 que eu vou mostrar, para mim essa é a mais bonita, por uma razão muito simples, né? Porque a minha cor preferida é o azul, para quem me conhece. Então eu gosto dessa daqui. A safira é a campeã, na minha modesta opinião. A terceira pedra, olha o que eles vão colocar no alicerce. Pedra de calcedônia, versículo 19. Quarta, pedra de esmeralda, versículo 19 também. Essa pedra também aparece lá no trono, no capítulo 4, versículo 3. Quinta, pedra de sardônio, versículo 20.
Essa pedra também já apareceu na descrição do trono, no capítulo 4, versículo 3. Sexta pedra, pedra de sárdio. Eu nunca tinha visto essas pedras, na verdade. Fiz uma pesquisa aí para trazê-las para vocês. Pedra de sárdio, versículo 20. Sétima, crisólito. Eu nunca tinha visto essa. Oitava, berilo. A berilo também é bonita, versículo 20. Nona, pedra de topázio. Será colocada no alicerce da Nova Jerusalém. Décima, crisópraso. Isso aqui é difícil difícil de ver, difícil até de falar isso aqui. Crisópraso, está no versículo 20. Você pode ver aí na descrição do texto. 11ª, pedra de jacinto. Olha que pedra bonita também. Isso aqui deve ter um valor incalculável, uma pedra dessa. E vai ser colocado no alicerce, vai ser coberto, ninguém vai ver. E a última, a 12ª, pedra de ametista, versículo 20. Vamos lá. É claro que eu tenho que fazer perguntas aqui. Eu preciso fazer 2 perguntas para vocês. Primeiro, seja sincero aqui. Quem é que coloca essas pedras no alicerce de uma construção? O que nós esperaríamos é que fosse cimento, concreto, ferro, para depois cobrir e depois ser construída a casa ou a igreja, o templo, alguma coisa assim. Isso, na verdade, isso não existe em lugar nenhum do mundo. Quem é que coloca essas 12 pedras no alicerce de uma construção para cobrir depois? Segunda, claro, minha pergunta famosa, isso é literal ou é simbólico? É claro que é simbólico. O que João está dizendo o lugar é tão extraordinário que os alicerces que serão cobertos serão feitos dessas 12 pedras que no mundo aqui na terra, o povo briga por isso. Isso tem um valor incalculável. Lá isso vai ser coberto. Lá as ruas são de ouro. Lá o céu, o novo céu e a nova terra é uma descrição que não tem palavras. O apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios 12, conheço um homem que há 14 anos foi até ao terceiro céu e que viu coisas inefáveis e que não são dignas de serem ditas aos homens. Esse é o céu, o novo céu e a nova terra, aonde habita e reina a justiça. Portanto, respondidas as 2 perguntas, sigamos em frente. Eu disse que são 12 características. Vejamos a 8ª. Ela é um lugar de plena comunhão com Deus. Versículo 22 fala isso. 9ª. Ela é um lugar da manifestação da glória de Deus. Versículos 23 e 24. Você pode pausar o vídeo e ver depois com calma. 10ª. Ela é o paraíso restaurado de Deus. Capítulo 22, versículos 1 e 2. Olha que imagem sensacional essa daqui. Você tem aqui a árvore da vida. A árvore da vida, essa árvore da vida é descrita no jardim do Éden. Lá em Gênesis, lá no comecinho, em Gênesis 2, 9 e 3, 24, nós somos informados sobre a árvore da vida. Esse aqui eu quero ler para vocês. Veja aí, capítulo 22, versículos 1 e 2. Então, essa imagem que vocês estão vendo aí. Me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, aquela do Éden, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Deixa eu falar uma coisa aqui que talvez você esteja pensando. Versículo 2. Cura dos povos? Doença? No novo céu e na nova terra? Pastor, como é que você me explica um negócio desse? É claro que se lá não tem choro, não tem morte, não tem dor, não tem doença. Então, a conclusão que nós devemos tirar aqui é do simbolismo da passagem.
Essa árvore da vida, ela simboliza ou representa a própria vida eterna. Essa árvore da vida que estava em Gênesis, capítulo 2 e no capítulo 3. Quando os nossos pais, Adão e Eva, comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus os proibiu e colocou lá um querubim guardando a árvore da vida para que eles não comessem desse fruto. Olha ela aqui novamente. Olha a árvore da vida voltando. Então, doença aqui não deve ser entendida literalmente. E outra coisa, por que não é literal? Por uma razão simples também. Porque diz que essa árvore produz 12 frutos e essa árvore dá fruto de mês em mês. Nenhuma árvore dá fruto de mês em mês. A árvore tem suas épocas, seus períodos do ano para dar os seus respectivos frutos. Então, a melhor interpretação aqui é a seguinte: lá no Éden, o homem adoeceu por causa do pecado. No céu, ele será curado do pecado e não se trata de uma doença física propriamente dita. 11ª característica, ela, a cidade, é o lugar onde se encontra o trono de Deus. Versículos 3 e 4 falam do trono. Finalmente, chegamos na 12ª característica da Nova Jerusalém. Ela é o lugar onde os salvos reinarão eternamente. O versículo 5 diz assim: então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Podia ter um amém aí, tranquilamente. Amém. Veja, séculos dos séculos traz a ideia de algo eterno, algo sem fim. Ok? Estamos na parte final, gente. Olha que imagem interessante que eu achei. A terceira parte das 3, os desafios dos cidadãos da Nova Jerusalém, capítulo 22, vai do 6 até o 21. Essa imagem você tem as 2 cidades de Jerusalém. Na parte de baixo você tem a velha Jerusalém. Você consegue ver aí o muro, esse muro aí construído, provavelmente o muro que foi construído na época de Neemias, na época dele lá e seus ajudantes. Você tem aí aquela mesquita, a mesquita de Omar, lá no centro. No meio aí você tem um domo de ouro, é o domo da rocha. Esse local aqui é de propriedade dos muçulmanos hoje. Segundo a tradição cristã, foi aqui que Abraão ia oferecer o seu filho Isaque. Depois, no futuro, Salomão construiu o templo aqui, pois o templo foi destruído. E por volta do ano 1000 depois de Cristo, quando a cidade estava dispersa, os muçulmanos vieram e construíram essa mesquita, que já tem 1000 anos. É a mesquita de Omar. E ela está construída exatamente no local onde Abraão ia sacrificar o seu filho, onde Salomão construiu o templo, e aí você tem a velha Jerusalém. A imagem de cima seria a nova Jerusalém. É a descrição que nós lemos no capítulo 21, versículo 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Então, você tem uma espécie de junção, a velha com a nova. Aí o pecado é expurgado, é tirado, todo choro, toda morte, toda dor, os que vão ficar de fora. Então você tem a junção da Nova Jerusalém, a cidade que desce do alto. O céu, uma descrição aqui, o céu deve ser a motivação da nossa vida. Se cremos que vamos para o céu, devemos mudar a nossa vida agora. Isso aqui é interessante, o apóstolo Paulo já tinha falado, lá em Colossenses capítulo 2, que nós devemos buscar as coisas lá do alto, pensar nas coisas lá do alto. Se nós vamos morar nessa cidade, a nossa motivação tem que ser o novo céu, a nova terra ou a nova Jerusalém. É necessário, como eu acabei de falar, né? É necessário buscar
e pensar nas coisas lá do alto, como a Bíblia nos ensina. Só para fechar aqui, isso aqui eu resumi bastante, essa terceira parte fala dos desafios. Encontramos 2 desafios nesse texto, só 2, eu vou citá-los e aí nós então encerraremos o nosso estudo. Primeiro desafio, é longo e eu até peço que você leia com calma depois. O primeiro desafio é guardar a palavra de Deus. Aqueles que vão morar no novo céu e na nova terra têm o desafio de guardar a palavra de Deus. Isso está nos versículos 6 a 11 e também o 18 e o 19. O 18 diz assim: a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Então o desafio é guardar. Eu peço que você leia com calma. O segundo, aliás, antes do segundo, finalmente mostramos para vocês o 7º dos 7 julgamentos. Então você tem a lista completa. No capítulo 20 tem 5, no capítulo 21 tem o 6º, a condenação dos ímpios, 21:8 e 22:15, e no capítulo 22, o 7º, os castigos do livro, que é o que eu acabei de ler. Não pode acrescentar, não pode diminuir, o livro não pode ser acrescentado em nada e deve ser entregue do jeito que ele foi revelado. Então, qual é o 7º julgamento? Os castigos para quem alterar esse livro. Então, é sutil os julgamentos são sutis, diferente das taças, por exemplo. As 7 taças são mais claras e evidentes para nós. Segundo desafio dos cidadãos da Nova Jerusalém. Veja, o primeiro é guardar. E o segundo, eu até deixei em vermelho aí, aguardar. Aguardar ansiosamente a vinda de Jesus. Versículos 12 a 17 e o 20 e 21. Deixa eu ler o 20 e 21 para nós terminarmos o nosso estudo. Diz assim, 22:20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente, venho sem demora, amém, vem Senhor Jesus. E aí ele termina, o versículo 21, a graça do Senhor Jesus seja com todos. Quais são os 2 desafios? O primeiro, guardar. O segundo, aguardar. Portanto, essa é a 7ª sessão do livro. Claro que não é exaustivo. Se eu fosse ser exaustivo, daria muitos estudos aqui, analisar cada parte, cada característica, cada cor, levaria muito tempo, mas eu penso que dá para ter uma visão geral. Eu termino com a imagem que eu comecei, a 7ª sessão, capítulos 20 a 22, os 7 julgamentos. Se você está igual esse rapaz aqui, com a mão na cabeça, fale conosco. Deixe o seu comentário, pergunta ou sugestão para o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, eu deixei também o endereço aqui, ip.jardimelian, se inscreva, ative o sininho, os vídeos estão lá no nosso canal, nós estamos organizando eles na playlist, você tem lá por temas, e você pode rever esses e outros estudos que estão postados lá no canal. Falta só um slide, deixa eu mostrar aqui. O último slide é sabe quando termina um filme? Então eu vou fazer algo assim. Não é em inglês não, vai ser em português, tá? Aparece The End, The End lá, quando termina um filme em inglês. O meu é em português, que a minha leitura é pouca, então eu deixei em português. Fim dos estudos. Não fui exaustivo, repito, e o meu desejo era que você tivesse uma visão geral do livro, entendendo que ele não é cronológico, mas ele é cíclico, e que em 8 estudos dá para nós termos uma ideia geral do livro. O meu desejo como pastor é que você tenha sido abençoado, como eu fui nesses estudos. Então assista, divulgue, passe para frente para que outras pessoas conheçam mais da palavra de Deus. Eu quero fazer uma oração e aí nós encerraremos o estudo de hoje. Vamos orar?
Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças, ó Deus, por essa jornada, pelo fim dela. Obrigado, ó Deus, por esses 8 estudos do livro do Apocalipse. Estudos tão ricos, tão preciosos, como a tua palavra é preciosa e maravilhosa. Estamos maravilhados em que podemos aprender tantas coisas. Te louvamos, ó Deus, pelo estudo de hoje, 7 julgamentos. Falamos tantas coisas, dentre elas a melhor, o novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém, aonde haverá essa descrição simbólica de ruas de ouro, em que os alicerces que serão cobertos são de pedras preciosas. Que lugar bonito, que lugar belo. Nós ansiamos morar nesse lugar, no novo céu e na nova terra. Te louvamos pelos estudos do Apocalipse e desejamos, ó Deus, que nós possamos também cumprir os desafios dos cidadãos da Nova Jerusalém, guardar a palavra de Deus e aguardar ansiosamente a vinda de Jesus, dizendo como Paulo disse aos Coríntios, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Louvamos-te pela oportunidade de estudar a tua palavra, de entendê-la, dá-nos a graça de praticá-la para a glória do teu nome. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, te pedindo perdão pelos nossos pecados. Amém. Meus irmãos, finalizamos assim os nossos estudos panorâmicos no livro do Apocalipse. Desejamos que você tenha um bom restante de noite, um bom restante de semana. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Que Ele te abençoe. Amém.